Boa tarde a todos. Prazer estar aqui representando a Vale num momento muito importante para falar do nosso programa de descaracterização de barragens da Vale. E para falar do programa de descaracterização de barragens da Vale, a gente não pode deixar de lembrar o motivo de tudo isso, né? Jamais esqueceremos de Brumadinho. E essa frase não é apenas uma frase que está escrita nesse slide, não. Eu estou há 20 anos na Vale e posso falar que, desde o rompimento da B1, a nossa empresa vem passando por uma transformação. E essa transformação é uma transformação cultural. E nós estamos falando de 272 vítimas fatais de danos ambientais irreversíveis. E dentro da empresa, a gente tem duas frentes. Acabei passando rápido aqui. Duas frentes. Uma frente foi destinada a cuidar da reparação. Então, a gente fala de indenizações e auxílios financeiros, cuidar do acordo judicial para reparação integral, obras sociais de infraestrutura e cuidar de territórios evacuados. E a outra frente, a qual estou aqui para trazer o progresso, é o nosso programa de descaracterização de barragens. E o nosso programa, que começou em 2019 e tem o compromisso de até 2035 eliminar 100% das estruturas a montante dentro da Vale, e são 30 estruturas, e nós estamos com 63% do programa já executado, mais à frente eu vou detalhar. O programa passou e vem passando, claro, já estamos numa fase evoluída, por grandes desafios. O primeiro deles é o ineditismo. Vamos lembrar que, quando ocorreu o rompimento, uma das primeiras medidas foi a Vale e ninguém poder entrar mais nas estruturas. E, nesse sentido, como dar soluções técnicas para descaracterizar 30 barragens? Nisso, a gente não tinha solução técnica, não tinha como acessar as barragens. E como acessar essas barragens? A gente precisou de muita tecnologia. E como, naquele momento, firmar prazos com a sociedade e órgãos públicos. Então, aquele momento era um momento inédito, também para a nossa engenharia, que se viu muito em dúvida com aquele rompimento. E aí, naquele momento, a gente foi construindo o programa de descaracterização de barragens. E ele tinha alguns direcionadores. Naquele momento, em 2019 e 2020, a legislação federal e estadual ela mudou bastante. E ali foi determinado algumas alterações na Política Nacional de Segurança de Barragens, onde se determinou naquele momento que não poderia mais ter nenhuma construção de barragens alteadas a montante. Então, o nosso programa, nós detectamos na Vale 30 estruturas, tínhamos que descaracterizar. Foi determinado também algumas atualizações, regulamentações novas na nossa Agência Nacional de Mineração, por exemplo, determinação de auditorias internas e externas mais frequentes, níveis de emergências de barragem. Algumas barragens foram decretadas níveis de emergência 3. No caso da Vale, nós tivemos 2 barragens que foram levadas para o alerta mais alto, que é o nível 3. Nível 3 de emergência é uma barragem que está em risco eminente de ruptura. Então, hoje, a Vale não tem nenhuma barragem mais em nível 3 de emergência. Outro direcionador, projetos compensatórios, que não fazem parte da reparação. Dentro do programa, a gente tem uma parte que é uma verba que o governo do Estado e o Ministério Público determina para onde essa verba vai, e a Vale depositou essa verba, são 236 milhões de reais, e o governo do Estado, ao longo do programa, e o Ministério Público determina para onde essas verbas vão, através de projetos para a comunidade. E o outro direcionador
eram estruturas de contenção ajusante, as ECJs. Qual o objetivo dessas estruturas? Eram estruturas que deveriam ser construídas ajusante das barragens, porque se elas viessem a romper, elas iam conter os sedimentos. Foram 5 estruturas construídas, uma delas já está descaracterizada, porque a barragem já está descaracterizada, que foi a barragem de B3 e B4 aqui em Macacos, então descaracterizou a barragem e descaracterizou também a estrutura de contenção ajusante. E tem especificamente uma delas foi construída próximo da comunidade de Itabira, que aí o objetivo era proteger a comunidade, estava muito próximo de uma das estruturas nossas em Itabira. Então, esses eram alguns direcionadores do programa. Aqui um pouco do status, né? 30 estruturas, 19 estruturas descaracterizadas, 63%, 5 SJs, estruturas de contenção ajusante. O programa, eles são 28,3 bi, sendo que nós já executamos 13 bi. Hoje nós temos a estrutura só em Minas Gerais, as 3 lá do Pará já foram descaracterizadas. Desses 13 bi, grande parte aí vocês vão ver muito necessário utilização em estudos, tecnologia. Aqui, em relação ao programa, o foco agora, mais no final do programa, vocês podem perceber que as últimas estruturas, as que estão ficando para até 2035, são as estruturas mais críticas. Na verdade, o programa ele entra na fase mais crítica dele, porque são as estruturas que até então, em algum momento, foram nível 3, agora estão em nível 2 de emergência, continuam sendo estruturas que a gente não pode operar com trabalhadores dentro da sua área de autossalvamento, então precisa de trabalhar com equipamento não tripulado, a maioria delas, e demanda muito estudo, mais tempo de execução, mais tempo de engenharia. Então, aquelas que estão lá para o final, para 2035, 34, 35, são as mais complexas, onde o risco é maior, e onde a gente tem muito mais cuidado para executar essas estruturas. E, como eu disse, para a gente, por conta do ineditismo, a gente precisou inovar. E aqui é o ponto-chave do programa de descaracterização de barragens. E aqui no nosso portfólio, eu vou trazer 5 exemplos para mostrar o desafio e como que a gente está superando o desafio. O primeiro deles, operações remotas. A gente precisou desenvolver, junto com parceiros, tecnologias para operar remotamente os equipamentos. Hoje, para vocês terem ideia, a gente opera as nossas obras através de espaços onde a gente controla remotamente os equipamentos. Então, as soluções de descaracterização, onde a solução é remover o rejeito, nós temos um exemplo lá em Barão de Cocais, a operação é feita aqui de Belo Horizonte. Vocês vão ver num vídeo aqui onde é o nosso centro de operações remota. Então, desenvolvemos tecnologia junto com parceiros. Alguns parceiros hoje têm a tecnologia desenvolvida junto com a Vale para operar remotamente as estruturas. Número 2, Deep Drive. Esse é um equipamento que, como a gente ia construir, como a gente ia estudar aquela barragem, e algumas delas muito antigas, a gente não podia entrar na barragem, coletar algumas informações de sondagem da barragem. Então, o equipamento também remoto, desenvolvido em tecnologia junto com parceiros, que esse equipamento ele faz sondagem geotécnica e geológica, e a gente conseguiu tirar, com esse equipamento, informações relevantes. Por exemplo, a barragem de Forquilhas 3, a gente conseguiu, Forquilhas 3, a última que a gente saiu de nível 3 para nível 2 de emergência, foi através de informações desse equipamento, que possibilitou tirar informações. Cravação Geeking é um equipamento que ele crava sem ruído e sem som, com pouco som. Liftline, uma estrutura que 4 torres que conseguem estar fazendo lá em fábrica, são 4 torres que ela conseguem, através de fixação de cabo de aço, nessas 4 torres, numa área de 180 mil metros quadrados, 25 campos de futebol, a gente consegue acessar pelo alto as estruturas para fazer manutenção das estruturas. E o último lá, o robô Pindorama, é um equipamento que a gente vai pegar
coletar informações da nossa barragem para fazer ensaios. E aqui, por conta do tempo, eu vou chegar no final aqui, só para fechar esse meu último slide. Quando eu falo de cultura, a nossa descaracterização de barragens, o nosso programa, o nosso como é muito importante. E aqui é só um exemplo. A gente está focado em fazer a descaracterização, fazer o programa, mas o nosso direcionador ele está sempre dentro das obras, dentro dos projetos, em focar no dia a dia, em uma educação, capacitação profissional, desenvolvimento territorial, mitigação de impacto. Então, aqui é um pouco dos exemplos de investimento social, parceiras que estão trabalhando com a gente no dia a dia. Então, acabou, o tempo está esgotado, mas aqui é só um pouco do exemplo, e aqui fica um último vídeo de mensagem da Vale. Todos os dias, trabalhamos pela segurança das pessoas e do meio ambiente. Esse é o compromisso do Cleto, da Mariane e de milhares de profissionais. Já eliminamos mais da metade das barragens a montante em Minas. Promovemos a destinação sustentável de rejeitos e seguimos avançando por uma mineração mais segura e responsável. Por trás desse avanço, tem pessoas dedicadas a cuidar da sua segurança. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Pessoal, obrigado pela atenção.